Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mai. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o visto EB3 Unskilled, né, que é um visto de trabalho para residência permanente nos Estados Unidos. Esse visto ele te dá direito ao Green Card, né? E ele tem a validade de 10 anos e prorrogáveis por mais 10 anos. Mas com 5 anos você já pode dar entrada na cidadania americana. O visto EB3, ele tem várias etapas, né? Um processo um pouco demorado, mas é bem consistente. Para você aplicar para o visto EB3, você precisa ter uma oferta de trabalho, um sponsor, né? Um empregador que queira te contratar. Você conseguindo esse sponsor, essa vaga de trabalho, você já pode aplicar para o visto EB3. A categoria que eu vou falar no vídeo de hoje é a Unskilled, são trabalhos não qualificados, ou seja, são trabalhos de mão de obra, trabalhos que não exigem um nível superior, nem curso específico, nem nada, apenas capacidade para cumprir a atividade que a vaga exige, né? Ou seja, você tem que ter as condições físicas condizentes com aquela vaga. Se a vaga, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Se a vaga é para você ficar em pé o dia inteiro, né? Uma vaga num restaurante, por exemplo. Você entende-se que você vai ter que ficar o dia inteiro ali movimentando, né? Pra cima e pra baixo, atendendo e tal. Então, o requisito mínimo é que você consiga permanecer naquele período ali em pé o dia inteiro. Que o unskilled dele não qualificado, ele não precisa de requisitos, apenas esse, que é o ensino médio completo, né? Comprovando que você estudou e que você seja capaz de se encaixar naquela vaga específica. A partir do momento que você cumpre esse requisito, você já pode aplicar. Como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Não, isso é assunto para um outro vídeo mais específico. Hoje eu vou falar só sobre o processo. O processo, ele tem algumas etapas, né? Que, na verdade, a primeira etapa que é com o DOL, que é o Department of Labor, né? Que é o Departamento de Trabalho americano, né? E tem a etapa do USCIS, que é os Serviços de Imigração e Cidadania, que é a segunda etapa. A primeira etapa é com o DOL, e essa primeira etapa tem duas fases, né? A primeira, é tudo que o empregador vai ter que fazer. A primeira fase, ele vai ter que provar para o DOL que ele não conseguiu contratar nenhum americano para aquela vaga. E como que ele vai fazer isso? Ele vai anunciar em jornal, ele tem um período de 30 dias para anunciar essa vaga. Vai anunciar em jornais locais, vai anunciar nos meios de comunicações daquela determinada região. Anunciando e não tendo nenhum retorno, né, do cidadão americano, ele vai apresentar para o DOL. Olha, DOL, eu não consegui contratar nenhum americano para essa vaga, preciso contratar um imigrante. Ok, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar a segunda etapa, né? Que a primeira etapa ele vai anunciar a vaga, vai mostrar para o DOL que ele não contratou ninguém. A segunda etapa, a segunda fase, apresentar para o DOL o prevailing wage, que é o salário predominante, né? Prevalecente, na verdade, né? Essa primeira etapa, essa primeira fase, que é a dos anúncios da vaga, é em torno de 30 dias. A segunda fase, que é o prevailing wage, que é do salário predominante, ela demora em média de 3 a 4 meses. Pode ser que seja antes, é bem rápida essa fase. Ele vai já mostrar para o DOL o valor do salário já anual, né? Vai apresentar para o DOL. Então, ele vai mostrar para o DOL, comprovar que esse salário não vai atrapalhar os salários locais da região, né? Feito isso, aguarda a resposta, né, do DOL, e depois disso, o DOL autorizando, ele já pode aplicar o PERM, que é a LC, que é a Label Certificate. O que é a Label Certificate? A Label Certificate é
a empresa, o contratante, o sponsor, o empregador, falando todos os termos, o empregador mandando mostrando para o DOL, olha, DOL, Departamento de Trabalho Americano, eu quero contratar essa pessoa específica. Vai mostrar todos os dados da pessoa. Esse é um formulário, né? Esse formulário, que é o PERM, ele é o ETA 9089. Ele vai com seus dados já, tá? Vai com seus dados, o salário e tudo. Então, ele aplica essa LC, né, no DOL. Essa LC demora de 2 a 7 meses, mais ou menos, para ser aprovada pelo DOL, mas pode ser que demore mais, tá? Principalmente depois da pandemia, que teve muitos atrasos com os processos, consulado fechado, então, assim, atrasou tudo. Então, foi empilhando vários processos. Então, eles ainda estão organizando essa grande demanda que tiveram, que não conseguiram finalizar. Então, assim, pode ser que demore mais. O DOL, ele pode fazer o quê? Ele pode aprovar a sua LC, que é seu Labor Certificate, né? Pode reprovar ou pode auditar, né? Aprovando, tananã, segue o processo. Reprovando, olha, ele não tá reprovando você, ele tá reprovando a empresa. Então, ele vai falar, olha, você não tem capacidade de contratar essa pessoa, ok? Aí, auditando, o que ele vai fazer? Pedir mais documentos para o seu sponsor, o seu empregador. Qualquer outra coisa, comprovando que ele, por exemplo, tá, gente? Comprovando que ele tem capacidade de manter esse funcionário e tal. Eles podem auditar para pedir documentos para o empregador, nada para você ainda, tá bom? Ok, vamos lá, supondo que aprovou, aprovando essa sua label na segunda fase, que a gente tá na primeira fase, que é as etapas, né? Agora você vai para a segunda fase. A segunda fase é com USCIS, que é os serviços de cidadania e imigração, né? E dos Estados Unidos, claro. Essa fase também tem algumas etapas. Que você vai, a primeira etapa dela é a petição I-140. Os advogados do seu empregador, eles vão peticionar, pedindo autorização para você trabalhar permanentemente nos Estados Unidos. Essa petição, ela demora em torno de 6 a 8 meses para ser analisada e aprovada. Mas tem o Process Premium. O que é o Process Premium? Que eles podem analisar essa sua petição em 2 semanas, 15 dias, tá? Em tese, 15 dias, mas acho que demora um pouquinho mais. Pode até demorar um pouquinho mais, mas é a média de 15 dias, tá? Depois dessa petição, dessa etapa da petição, que é do I-140, né? Ele vai para... Você preenche já a DS-260. Quem preenche é o imigrante com seus dados para NVC, né? Ele preenche todos os seus dados, a NVC aprova e já marca uma entrevista, né? Que já é a reta final. A NVC marcando essa entrevista, aí é com o consulado, uma entrevista no consulado com o cônsul. Lá ele já vai ter todos os seus documentos. Mas antes disso, para fazer a entrevista, tem os exames médicos também que são necessários, são os exames específicos e um médico específico para esse tipo de processo. Feito a entrevista no consulado, estando tudo certo com os exames médicos, você já tá no caminho do Green Card. Já tem a permissão, depois disso, de entrar nos Estados Unidos. E aí é só alegria. Não, mentira, alegria não, né? Aí depois é só a segunda parte, né? Essa é a primeira que é o processo, a segunda parte é trabalhar. Mas
O processo AB3 é isso, né? É um processo demorado, ele demora em torno de 18 a 20 meses. Vou tomar uma aguinha aqui, gente, porque eu tô com a garganta seca já. Ele demora de 18 a 20 meses e pode demorar mais. Pode. Espere mais, tá? Segura a ansiedade, espere mais, porque vai demorar em torno de 2 anos, né? Se tudo ocorrer bem. Tem algum contratempo, alguma auditoria, alguma coisa, pode demorar 2 anos e meio. Tem gente que demora 3 anos. 3 anos e meio. Mas ele é um processo bem sério. Para quem tem interesse em migrar mesmo, é uma forma, uma maneira legal de. E assim, quando você vai legal para os Estados Unidos, você tem um leque de oportunidades imenso, né? E uma chance de crescimento exorbitante. Basta ter foco, determinação. É um processo que é um pouco caro, é custoso, porque tem taxas, né? Tem assessoria, tem taxas, tem assessoria, mas vale a pena, vale muito a pena. E só explicando um pouquinho sobre o Process Premium. O Process Premium é a taxa que na fase do I-140 o aplicante ou o empregador pode pagar essa taxa para que seja analisado a petição do I-140 em 2 semanas. Então acaba agilizando um pouquinho o processo. O que levaria 6 meses pode levar 2 semanas, mas às vezes demora um pouquinho mais de 2 semanas, mas acaba sendo bem mais rápido. Hoje foi só para um pouco do geral de como que funciona o IB3, mas eu vou explicar, fazer vídeos depois de várias das fases que tem, né? E vou falar também do meu processo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhum outro vídeo. E vai ter muito conteúdo bacana aqui. Então se inscrevam e deixe seu like aqui. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão. Se você tá no processo também, se você já passou por esse processo, deixa aqui nos comentários. Beijo no coração, fiquem com Deus.